e com alegria e humildade. Eu digo isso para vocês, que esse trabalho de capelania que nós temos realizado ali no Hospital do Campo Limpo já tem se tornado referência. Louvado seja Deus por isto. Quantas são as vezes que o hospital entra em contato conosco pedindo a nossa presença em determinadas situações complexas, no que tange, no que diz respeito à família desestruturada, pessoas sofrendo, mães que perderam seus respectivos filhos, acidentes, situações graves. E eu louvo ao Senhor todos os dias por esse trabalho que tem sido maravilhoso. E os obreiros, os pastores que têm feito parte desse trabalho maravilhoso, que tem ajudado a vida de muitas pessoas, muitas famílias. Vocês estão orando por nós, pessoal? Quem tem orado por nós? Que é uma guerra, viu, gente? É guerra espiritual, viu? É uma guerra, é uma batalha, é uma luta. E só mesmo o Espírito Santo para nos guardar, nos proteger, nos fortalecer e as orações dos santos, dos homens, das mulheres de Deus que têm cobrido as nossas vidas com as suas orações. Continue orando por nós. Diga glória a Deus. Amém? Vamos lá, vem cá, pastor Afonso e também a... Ô, Jonatas, vamos fazer o seguinte, pode vir aqui assim também a família. A mãe, acho que é seu irmão. É irmão? É muito parecido. E ali é o pai. A mãe, pai e os dois irmãos. Pode vir, são altos eles, né? É hoje que eu vou ser humilhado aqui de novo. Ô, Jesus amado. Bom dia, paz do Senhor Jesus. A paz, apóstolo, a paz, igreja. O meu testemunho é de cura. Pode vir mais um pouquinho para cá, sim, isso aqui. Em fevereiro, eu comecei a perceber uma coisa estranha no meu umbigo, né? Não é normal isso. Ele começou a ter uma secreção de inflamação, infecção. E aí eu fiquei me preocupando. Até cheguei a falar para minha mãe no começo. Aí fui no médico 2, 3 vezes. Os médicos só me passavam remédio, nada adiantava. E aí eu ficava assim, o que é isso? E ninguém sabia me responder o que era. Nenhum médico falava o que era. Não sabiam o que era. Não sabiam. E aí secreçava, às vezes sangrava. Eu acordava com ele sangrando. E aí eu... Nunca tinha visto isso. Notícia disso. Umbigo? Umbigo. Foi assim, do nada mesmo. E aí eu fui passando 1 mês, 2 meses e ninguém resolvia nada. E eu ia no médico e eu orando. Senhor, repreenda, eu não aceito isso na minha vida. E foi que eu fui no médico, né, no começo no meio do mês passado. E aí eu falei, Senhor, o Senhor vai me dar um diagnóstico. E aí eu fui na médica, a médica olhou tudo, ela falou que eu tava com uma... poderia ser uma hérnia umbilical, né? Na hora eu repreendi, eu falei, não. Jesus. Ou uma infecção cutânea, que dá devido ao umbigo ser muito fundo e a pessoa ficar muito tempo sentada, que é o que eu realmente faço, né? E aí a médica falou, eu vou te passar esses 2 remédios. Você vai ter que tomar durante 10 dias, de 6 em 6 horas. E aí na minha cabeça, não, Senhor, não vou tomar não. Que ela falou pra mim que eu ia ter... Muito forte o remédio, né? Eu ia ter enjoo, ia ter náusea, né? Poderia passar mal, tudo, a pressão cair. E aí, isso foi numa sexta-feira. Aí não consegui ir na farmácia na sexta-feira, eu falei, eu vou no sábado. Não consegui ir no sábado. E aí eu orando, e eu falando, Senhor, se tiver impedimento, o Senhor me mostra, né? E aí eu não consegui na segunda, não consegui na terça. Quando foi na quarta, eu fui na farmácia. Que eu dei a receita pro farmacêutico, ele falou assim pra mim,
esse segundo eu não tô entendendo o que é. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa, né? Aí ele falou, esse primeiro eu tenho, só que ele é muito forte. E ele tá custando R$100 cada caixa. Aí eu olhei pra ele, eu falei assim, não vou tomar. Ele falou, e você precisa de 3. Porque você tem que tomar durante 10 dias, né? E aí vai ficar R$300. Eu falei pra ele, não. E aí ele falou pra mim, e você só consegue tomar com esse segundo. Aí já veio na minha cabeça, né, na minha mente, no meu coração, não, o senhor não quer que eu tome. E naquele mesmo dia eu falei pra minha mãe, né? Minha mãe pediu pra missionária Tati orar pela minha vida também. E aí, quando foi na quinta-feira, ela me mandou a oração, né? Aí eu falei, Senhor, quando eu chegar em casa, eu vou orar, né? Um dia, que não sejam as minhas mãos, mas sim as suas, que toquem no meu umbigo e venha me curar. Certo ou errado, gente? Porque eu não aceito depender de remédio. E aí, quando foi na quinta-feira, eu orei quando eu cheguei em casa, né? Ungí as minhas mãos, coloquei no meu umbigo, escutei a oração e fui orando em plantos também, porque eu sou assim, quando eu falo com Jesus, eu choro. E quando foi no outro dia, eu sempre já estava acostumada, né, a acordar, e quando eu ia tomar banho, eu já tinha que limpar, porque ele acordava sangrando. E naquele dia, quando eu acordei, e eu olhei para o umbigo, ele estava seco. Pode exaltar bem forte o nome de Jesus. Pode exaltar dando glória a Deus, amada igreja. Usa a sua fé. Usa a sua fé que Deus opera milagres. Jesus curou. Jesus curou. Nem precisou tomar um remédio. Não precisei tomar um remédio. E aí, eu com tanta alegria assim, eu já fui, Jesus me curou, Jesus me curou. Emociona de falar, né? Já fui falando pra minha mãe. E assim, todo mundo que pergunta se eu tô bem, eu falo, sim, Jesus me curou. Porque é uma felicidade muito grande. A gente é tão pequeno, né, em vista dele, e ele faz tanta coisa por nós sem a gente merecer. E isso é muito feliz e muito gratificante. Tá feliz? Glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém. Pode aplaudir ao Senhor Jesus bem forte. Coisa linda, né, gente? Bem forte o nome de Jesus. Bem, pastor Afonso, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, paz do Senhor. O que aconteceu, pastor Afonso? A paz do Senhor a toda a igreja. Eu vou ser breve. Nós temos um sítio lá em Goiás, né? E nós não tínhamos poço artesiano lá no sítio. E nós fomos há poucos dias agora, você se lembra que nós fomos passar alguns dias lá. E nós nos incomodávamos muito, né? Por não ter o poço artesiano, porque os nossos vizinhos todos têm. Eles cedem água pra gente, mas era chato, né? E aí nós pensamos em tomar o dinheiro emprestado no consignado, né, do INSS para abrirmos esse poço. Nós conversamos, eu e a minha esposa, íamos fazer isso. Depois pensamos bem, analisamos, não fizemos isso. Viajamos e chegamos lá. Deus preparou uma pessoa para arrendar o sítio, né? Nós oramos e pedimos a Deus para que a pessoa que arrendasse o sítio não quisesse arrendar a casa também, porque a casa nós gostaríamos de, quando fôssemos lá, usar a casa. E aí, o que aconteceu? Esse rapaz veio até a gente, arrendou o sítio, mas a primeira coisa que ele disse, eu não quero a casa. Porque ele não quero a casa porque eu quero arrendar o terreno. Ele criou umas vaquinhas, tira leite e tal, faz queijo e tal. E aí ele disse, eu não quero a casa. Então, do jeitinho que nós nós comentamos e oramos a Deus. Deus preparou, está alugada e já estamos com o poço artesiano. Gente, 24 mil litros de água por dia. Como é que é o negócio? Quanto? 1.000 litros de água por hora, 24 mil litros de água por dia. Gente, pode exaltar bem forte o nome de Jesus? Bem forte mesmo o nome de Jesus. Nosso Deus é poderoso. Tá feliz, pastor Afonso? Feliz. Para encerrar, minha gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. As nossas maiores bênçãos na minha vida, na vida da minha esposa, nas nossas vidas, foram nos momentos mais difíceis. Assim, humanamente falando, não tinha saída, seria loucura fazer aquilo, seria loucura comprar, seria loucura... Quando nós compramos esse sítio, a minha esposa estava com o braço... Havia feito uma cirurgia, ela colocou uma placa, estava afastada do trabalho, ela trabalha com um profissional autônoma. E nós compramos, demos o nosso carro de entrada, financiamos o restante, pagamos
tudo para a glória de Deus. Então, assim, nós estávamos analisando um dia desse, conversando que as nossas maiores bênçãos foi quando nós estávamos passando uma situação que, humanamente falando assim, não dá para fazer nada agora, porque não é o momento. Então, o que eu quero dizer para os irmãos? Que eu creio que, assim, quando acaba a nossa possibilidade, então entra a possibilidade de Deus. Né? É quando nós achamos que, bom, agora para mim não vai dar. Então você se lança em Deus e aí Deus, então, sendo fiel, Ele nos ajuda e a gente consegue alcançar o que almejamos. Amém? Deus honrou. Deus honrou. Está feliz? Estou felicíssimo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pode exaltar bem forte o nome do Senhor Jesus, amada igreja. Bem forte mesmo o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vem cá, família, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu vir aqui, conhecer essa família pessoalmente aqui. A paz do Senhor Jesus. É um prazer muito grande conhecer a senhora. Ele também, nossa, cara de um, cara do outro. Meu Deus do céu, o pai também alto. Tá falando que hoje eu vou ser humilhado aqui. Às vezes o seu Vanderlei também me humilha aqui, que o seu Vanderlei é um obreiro que a gente tem aqui. Ele é o obreiro mais alto. Acho que você ganha do obreiro que a gente tem aqui, viu, Jonatas? Você ganha. O obreiro Vanderlei tem 1,90 m, né? Você tem quanto? Então você ganha dele. Bom dia, minha irmã, Pai do Senhor Jesus. Bom dia, Paz do Senhor Jesus. Qual que é o nome da senhora? Luzimaura. Dona Luzimaura. Me chama de Lu. Dona Luzimaura, vem cá mais um pouquinho aqui. Vem cá, Jonatas. Esta família, eles moram um tanto quanto distante daqui do Jardim São Luís. Jabaquara também faz parte da Zona Sul, né? Faz parte também, né? Cidade Ademar. Levou um tempinho para chegar aqui. Não tem trânsito, então, graças a Deus, eu pensei que ia chegar atrasada, mas não cheguei. Cheguei no horário certo. E vieram, gente. Ela entrou em contato com a minha esposa, acho que foi na segunda-feira, e disse assim: eu preciso ir aí para dar o meu testemunho do que Deus fez na vida do meu filho. Eu confesso, minha irmã, dado a quantidade de pessoas que a gente entra ali nos leitos, nos hospitais, a gente entra nos quartos, vai orando pela vida das pessoas. Acho que foi no mês de novembro. Foi no mês de novembro que eu orei. E a gente faz capelania lá no Hospital do Campo Limpo de 15 em 15 dias. E a gente acaba esquecendo. Mas Deus não esquece. Deus não esquece. Diga glória a Deus. Conta para nós o que aconteceu com o Jonatas, minha irmã. Inclusive, Deus estava me incomodando para vir. Mas estava esperando ele recuperar, que estava muito pouco difícil, né? Então, primeiramente eu agradeço a Deus, agradeço o pastor, a missionária, por essa oportunidade de estar aqui. Eu espero que eu consiga contar, porque eu fico muito emocionada. Não tem como. Então, isso aqui Deus praticamente deixou ele nascer já a terceira vez, que já teve outros acidentes, né? Mas esse foi o mais grave. Então, ele estava vindo do trabalho e tem um buraco na estrada, né? E era um pouquinho uma descida. Confesso que eu creio que ele estava um pouquinho andando mais rápido do normal. Ele esqueceu do buraco. Então, ele caiu. Graças a Deus, na hora que ele caiu, Deus já enviou anjo para tirar ele do meio da rua, que é uma rua... Foi à noite, isso? À noite, umas 7h30 por aí. Vindo... Tudo escuro ou não? É porque era a descida de uma avenida. Pode falar aqui. Era a descida de uma avenida e eu tava na velocidade da via, né? É a Washington Luiz. Eu tava descendo e é um trecho na frente de um ponto de ônibus que tinha um desnível no asfalto. O asfalto foi corrigido, né? Só Sim. que no final dessa correção tinha uma lombada, tipo um defeito no asfalto. Você estava de bicicleta. Eu estava de bicicleta. Isso, eu vou todo dia de bicicleta para o trabalho. E eu sabia desse defeito, né? Todo dia eu desviava dele e até pensava, nossa, perigoso isso aqui, um dia alguém pode cair. Eu sempre pensava isso quando passava por isso. E aí, nesse dia, eu estava preocupado com algumas coisas, estava procurando um emprego, eu tinha acabado de receber a notícia que eu não tinha sido aceito no emprego que eu queria muito. E eu estava louvando a Deus, né? Ouvindo louvor no fone. E nesse dia, por eu estar com a cabeça, né, distraído,
eu esqueci. Eu achei que já tinha passado, ou que já estava fora desse efeito, né? E então eu tenho que descer freando, porque eu tenho um farol logo na frente. Eu já passei por cima desse efeito antes, sem frear e não aconteceu nada. Mas como eu estava freando, a bike travou a roda da frente e me jogou para frente, me injetou para frente. Eu estava uns 35, 40 por hora, por aí. E você caiu exatamente nesse desnível, desse buraco, Por podemos causa dizer, disso, né? Isso. Caiu exatamente de boca. Aí ele disse que quando ele caiu, ele pensou, bom, eu tenho que sair do meio da rua, porque é movimentado lá. E graças a Deus essa hora não estava. Porque quando me ligaram eu estava tomando banho, mas eu não... É uma avenida que passa muitos ônibus ali, caminhões. Eu acho E que carro também. Pro aeroporto, né? Então é muito movimentado. É movimentado, por isso que eu agradeço a Deus que quando eu cheguei lá não acreditei que foi ali naquele local, porque ali tem bastante movimentação. Então, aí, tinha me ligado, mas eu não estava tomando banho e não vi. Mas depois ligaram para o meu cunhado, aí pegamos o Uber, fomos correndo para lá, chegamos lá, já tinha tirado ele da rua, né, que tinha que tirar, mas ele ficou lúcido o tempo todo, aí tinha quebrado o maxilar, sangrando muito, um ferrinho que põe definitivo. Eu acho que nós temos a imagem aqui, pode mostrar aqui? Ali, ó. Ali, Jonatas. Ali você está exatamente no lugar lá onde você... Que me tiraram eu caí na avenida e o pessoal que estava no ponto de ônibus me tirou e colocou na sarjeta, na calçada, né? Para você não ficar na avenida. exposto ali na avenida por causa do movimento de carro. Embora pouco movimento, mas perigoso, né? Perigoso, sim. Então, aí quando eu cheguei lá, ele estava já assim. Ele já tinha tirado e Deus já tinha colocado o anjo, colocando as mãos, orando por ele, né? E estava esperando a ambulância, que ainda estava demorando. Aí esse ferrinho entrou no fundo, no meio da língua dele, né? Que ele usou... Meio da língua? Não, Como? É uma retenção. Eu usava aparelho antigamente quando eu era adolescente e ficou a retenção atrás dos dentes de baixo, né? Certo. Para segurar, para não voltar. Quando quebrou o maxilar, quebrou em 3 partes, né? Aqui abriu completamente. Misericórdia. Saiu do lugar, o queijo ficou fora do lugar. O ferro, ele entrou debaixo da língua, né? Que é o fundo da boca, assim. Embaixo da língua, embaixo. E aí é isso. Isso fazia sangrar muito. Sangrava muito, tanto que no hospital eu tentava falar que tinha esse ferro e ninguém entendia. E aí foi uma dificuldade pra mim. Vocês estão entendendo, gente? Ele estava com ferro dentro da língua, só que você não conseguia falar. Eu falava muito Você pouco. Você queria expressar que tinha um ferro lá dentro. E ninguém entendia aqui. Nem minha mãe lembrava que tinha isso, então... Porque fazia muitos anos, né? Misericórdia. Falar, porque o maxilar dele quebrou em 3 partes. Estava todo quebrado, ele já não conseguia falar. Ele estava com a mão direita também quebrada. Então, aí o ferrinho soltou, que quando usa aparelho, né, eles colocam esse ferrinho definitivo na frente, e entrou. Só que ele dava sinal, mas também não sabia. Eu estava desesperada também, né? Aí, imediatamente, pedi oração para o nosso bispo também. Aí, depois, quando chegou no hospital, eles falaram, não, tem que ver da onde que vem mais esse sangue. Além do maxilar quebrado, tem que ver de onde que vem esse sangue. E ele tentando dar sinal, eles não estavam sabendo. Ele falou, não, nós precisamos ver da onde que vem mais sangue. Foi a preocupação do povo do hospital. As enfermeiras falaram que, por mais que estava quebrado o maxilar, aquele sangue era demais para um osso quebrado. Era fora do comum. Quantidade de sangue que você estava perdendo. Isso. No hospital? No hospital, isso. Misericórdia. Aquele dia que a gente entrou no quarto, estava sangrando ainda ou já tinha tirado? Não, aqui já tinha sangrado. Já tinha tirado, né? Já. Porque eu tava vendo muito sangue, e inclusive no local eu comecei a ter frio. Aí, numa ambulância, graças a Deus, na ambulância, eu comecei a ter um pouco de sono. E aí eles tinham que parar logo o sangramento, né? A quantidade de sangue que você estava perdendo. Até às 6 da manhã, até quase às 6 da manhã. Porque assim, ele tinha lanchado, antes de sair do trabalho, feito um lanchinho. Então, na hora que chegou lá, ele já foi procurar o que tinha mais sangrando. Aí eles conseguiram saber que tinha. Aí descesiou a boca dele e retirou o ferro. Retirou. Aí acabou mais a preocupação. Mas ficou preocupado se tinha atingido o cérebro, o crânio, né? Então, enfim. Mas aí eles falaram, mãe, não, a cirurgia só vai ser amanhã às 6 da manhã. Por quê? Ele tem que estar em jejum. Aí fiquei no corredor com ele e eles traziam as mantas de gás lá para poder muito sangue, né? Mas lá eles cobriu ele com papel alumínio tudo porque ele estava com frio.
E aí, quando foi às 6h10, mais ou menos, pegaram ele para cirurgia. Passaram até, quando foi 12h30, fui lá, eles falaram que tinha acabado a cirurgia. A cirurgia foi esse tempo todo, das 6h10 por aí, até as 12h30. Aí ele falou, agora vamos... Quantas horas, hein? 6 horas. de cirurgia. Quantas? 6 horas. 6 horas de cirurgia para corrigir o maxilar e tirar o ferro da... Que a E médica a mão falou, aí a médica falou, mãe, o maxilar dele teve que reconstruir tudo. Foi assim, regaçou tudo do modo de falar, né? Aí ela falou assim, ó. É o que essa imagem, Jonathan? Isso aqui É lá no na hospital? maca, isso. Quando você chegou. Tentando estancar o sangue. Tá bom. E eles até então não sabiam o que era, né? De tanto já sangue. tinha Já tinha tirado? Já? Não estava mais sangrando, perdão. Já não estava sangrando mais praticamente, só que assim, enchia muito. Ainda bem que ele não dormiu e não podia deixar ele dormir, porque senão ele afogava com Graças sangue. a Deus, Era muito durante o sangue. acidente, eu tava completamente lúcido. Eu que peguei, porque meu celular tava no bolso, tava com uma calça moletom. Ele voou do meu bolso, o pessoal pegou lá na frente. Eu que coloquei o número pra chamar minha mãe, depois meu tio, que ela não Gente, atendeu. é o próprio Deus, né? Para dar forças, não é, gente? Diga glória a Deus, igreja. Pode aplaudir a Jesus bem forte desde já, pessoal. Porque o Jonatas, seu irmão, nasceu de novo. Nasceu de novo, Jonatas. Isso aí, de 12h30, foi entrar a parte do cirurgião, do ortopedista. Ela falou assim, agora vai aproveitar que ele está sedado. Tudo aqui no Hospital do Campo Limpo. No Hospital Campo Limpo. Aí falou, agora vamos entrar na parte do... Ele já está sedado. E foi o dia inteiro. Aí foi a cirurgia a partir de 12h30, até quando foi umas 5h30, eu fui lá passar a saber. Se terminou a cirurgia da mão? Aí ela falou assim, terminou. Terminou a cirurgia da mão, vão aguardar quarto para subir, porque está muito lotado. E também ele passou o dia inteiro de cirurgia, tinha que ficar lá em repouso, né, na sala de cirurgia. Aí, nesse intervalo aí, bispo, teve pastor, qual é? Aí teve um errozinho, porque eles colocam não é bem sonda, meu filho fala o nome. É assim, é que eles põem uma sonda, né, no Durante canal a urinário, cirurgia. que é por causa da cirurgia longa, né? Foi Aham. o que, no total, 14 horas de cirurgia? 10 horas de cirurgia? Foi o dia todo, isso assim, até 5h30. Das 6. Aí agora era o que fazer? A hora que terminasse a cirurgia, e quando fosse mandar para o quarto, as enfermeiras uma falou lá para mim, que não precisava tirar essa sonda. Eles mandavam para o quarto que elas retiravam. Não precisava. Só que ele disse que ele estava com a bexiga muito cheia e ele dando sinal. Ah, isso aí eu lembro. Eu lembro que a senhora comentou. Aí o médico pegou e... E falaram que havia atingido a bexiga dele, o canal da uretra, aquela o coisa seguinte. toda. Né? Isso foi depois que eles reconheceram o erro que eu comecei a reclamar. Aí foi tentar apanhar a sonda, apanhava outra, punha uma muito grossa, rompeu o canal do urinário dele. Aí falou que tinha que fazer uma cirurgia de urgência, senão explodiu. Ele falando assim pra ele que ele fazia xixi normal. Ele conseguia fazer, mas ele insistiu. Então, rompeu e colocou essa sonda. Quando eu cheguei no quarto, eu fiquei muito revoltada. Eu falei, eu não aceito ele com essa sonda. Certo ou errado, gente? Eu falei, eu não aceito. É só Jesus, pessoal. Quando nós entramos no quarto lá, ela chorou muito. Ele também se emocionou bastante. Eu me lembro perfeitamente que ela comentou isso comigo. Ela falou, os médicos disseram que ele está com um problema na uretra, que foi por conta do acidente que eles haviam falado isso, né? Só que quando eu cheguei no hospital, eu urinei. Urinou normalmente. Normalmente. Xixi, antes da cirurgia, ele fez e tinha prova. E a médica falou assim pra mim, mãe, graças a Deus, por mais que foi um estrago feio no maxilar, mas não atingiu o crânio, não atingiu o cérebro dele, nada, somente o rosto. Ela falou, então você não vai assustar, que o rosto dele está muito deformado, muito inchado, que depois da cirurgia fica mesmo, e além de tudo, foi a reconstrução. E não estava ainda naquela hora, já estava bem melhor quando vocês foi. Então, bispo, aí, desculpa, eu chamo mesmo que a minha igreja tem bispo, chama. Então, aí,
Aí agora vinha um médico, falava outro, vinha outro médico, falava, esse é Deus o atendimento todo. Só que depois tinha que fazer um exame, com uma ultrassom com contraste. Aí tinha marcado para vir pegar no outro dia de manhã. Só que ficou sexta, ficou sábado e não veio. Eu fui reclamar, disse que não tinha, não. Eles, quando eu comecei a reclamar que foi erro do médico, eles começou a sumir os pedidos de exame, que fazia lá. Aí depois falou que não fazia mais. Eu comecei a reclamar e depois veio, o médico deu um outro. Aí, com a pessoa que não, falei, não, amanhã vai fazer. Com a pessoa que eu já não ia fazer mais. Resumindo. Aí o urologista, aí ele falou assim, quando foi nós ficamos 7 dias. Quando foi, eu acho, no 3º ou 4º dia, falou que ia dar alta. Que nós ia procurar um hospital para fazer esse exame, que lá não fazia. E começou a querer, expulsar nós para procurar. Eu falei, mas eu não sei, aonde que tem esse hospital que faz esse exame? Não sei, porque aqui não faz. Eu falei, não, mas Deus vai agir. Comecei a orar e clamar a Deus. O urologista falou assim, ele vai ter que ficar com sonda 3 meses. Eu falei, eu não aceito. Eu falei, doutor, ele já era um senhor, né? Eu falei, doutor, com todo respeito, o trabalho do senhor, o senhor está fazendo o trabalho do senhor correto, tudo bem. Mas quem deu a sabedoria do senhor foi Deus. Quem te deu essa experiência? Deus. O senhor e todos os médicos aqui faz o possível. Agora, o impossível, quem vai fazer é Deus. Porque ele é Deus, ele é o médico dos... Pode exaltar, gente. Pode exaltar, porque essa mulher é uma mulher de fé, gente. Uma mãe, pai, irmão, família de fé. Diga glória a Deus, igreja. Aí ele ficou parado olhando. Eu falei assim, então, o impossível, quem vai fazer é Deus. Eu não aceito, porque ele não precisou de usar sonda. Mas pode ser probleminha do acidente. Ele falou, não foi. Eu falei assim, eu creio, eu vou sair daqui com meu filho, mas eu vou sair com tudo marcado nos exames, com todos os atendimentos. Ele falou assim, falou assim, Deus pode tudo. Eu falei assim, 5 meses pode tudo, ele vai fazer o impossível na vida do meu filho. Aleluia. Glória a Deus. E aí, portanto, bispo, aí depois eu procurei assistência social, depois ele falou assim, vai na vidoria. Aí ele falou assim, eu falei assim, então tá bom, eu vou fazer o meu possível, porque o impossível quem faz é Deus, mas eu tenho que agir, fazer o impossível da minha parte. Ele falou assim... Certo ou errado, gente? Ele falou assim, Maria, né? Jesus disse, não chegou a minha hora. Ela disse no íntimo dela, bom, então já que não é tua hora, é minha hora de fazer alguma coisa. Tem que agir, é ou não é? A fé é ação. Diga glória a Deus, igreja. Aí ele falou assim, bom, você pode ir na assistência social, o urologista falou, você pode ir na assistência social, você pode ir na ouvidoria, mas nem a ouvidoria não vai conseguir resolver nada. Eu falei, então vamos ver, que quem vai saber é Deus. Fui na ouvidoria. Nossa, na hora a ouvidoria procurou o dono do hospital, né? Sim. Ele é diretor do hospital e o técnico de cirurgia lá, ele é responsável da cirurgia toda. Aí ele estava procurando ele e ele já tinha ido no quarto, né? E falou que ele ia ficar com a sonda assim também. Eu falei, não. Aí depois, quando a pessoa que não, a ouvidoria falou assim, então tá bom, vamos ver se não vamos fazer nada. Quando a pessoa que não falou, daqui a pouco você me liga ou vem aqui passar a saber. Nossa, pastor, mas de repente... Aqui, a mangueirinha da sonda, né? Isso aí é ligado diretamente na bexiga. Direto na bexiga, direto e um pote ali embaixo. Isso incomoda. Aí, pastor, de repente, o responsável do hospital não veio, mas mandou o braço direito dele. Mas vieram tanta gente atrás da gente, oferecendo todo o atendimento dele. E, de repente, apareceu já marcado para quarta-feira para fazer esse exame com contraste. O urologista veio com uma cartinha, desconfiado, falou assim, e assinou na hora, falou assim, eu vou assinar essa cartinha, não precisa marcar, você vem segunda-feira no meu consultório diretamente, que eu vou atender ele até o final. Então, eu falei... Forte, né? Aí o companheiro do quarto dele falou assim, poxa... Olha, Deus agiu mesmo, né? Eu falei assim, mas quando a gente entrega as coisas na mão de Deus, Deus... Então, resumindo, dessa hora que eu estava nesse sufoco, que eles não querendo resolver nada, eu clamando a Deus, chorando, escondido para ele não ver, que ele estava triste, ele ficou triste quando falou dessa sonda, e aí meu coração partiu. Eu saí para fora, que tem uma sacadinha, eu falei, Deus, eu creio que o Senhor vai resolver. Aí quando eu pensei que não, ouço um louvor.
Eu falei, meu Deus. Aí quando eu olhei pra cima, que é muito alto, eu falei, o Senhor tá mandando os anjos do céu. Quando eu vi o senhor, o pastor com as ovelhas atrás, que sempre tem o pastor e as ovelhas, né? Aí eu falei, tá a resposta de Deus. E eu fiquei ansiosa, eu falei, meu Deus, é agora. E agora? Não vi a hora da gente chegar lá no quarto. Olha, confesso que eu pedi perdão a Deus, que eu fui esperando vocês descer. Quando desceu, falei, meu Deus, ainda falta mais um leito para eles visitar. E quando vocês entraram, a pessoa não aceitou. Eu falei, glória a Deus que já vem logo pro meu filho. Eu falei, oh meu Deus, me perdoe. Lembra disso? Que a pessoa que estava do lado do leito dele lá, porque tem assim, a gente não força, né? A gente não força a barra. A pessoa não quer, não quer. A pessoa não quis, né? De jeito nenhum, né? Mas louvado seja Deus que o Jonatas quis que a gente entrasse. Nossa, eu tava indo atrás de vocês. E eu falei, ó, o quarto dele é ali. E eu tava até filmando lá de cima, depois eu acho que meu telefone deu problema, saiu. Aí depois eu falei, oh meu Deus, me perdoe, eu tô sendo egoísta. Ah, mas é que eu tava com tanta ansiedade, eu falei assim, tá vindo a resposta. Sim. E quando vocês entraram, parece que foi Deus jogou vocês do céu. E ali, depois daquele momento, até ele se sentiu mais tranquilo, depois bebeu água ungida, o senhor pediu para... Nossa, essa noite eu consegui cochilar. Que eu nem comia, nem bebia, até emagreci. Serviu um pouquinho para me emagrecer. Dá glória a Deus, aplauda Jesus, igreja. Que coisa linda, Senhor! Dá um grito de glória a Deus, igreja. Forte demais. Aí de lá para cá, nós entramos lá, cantoamos os louvores. Você lembra o louvor, mais ou menos? Agora eu não lembro, acho que foi... Que louvor que será que foi, hein, pastor Michel, pra você cantar aí? Acho que foi um trechinho do Flávio Rufino, acho, hein? O Flávio Rufino. Foi maravilhoso, foi... Aí dessa hora, nossa, meu Deus, aí depois que você saiu, eu continuei chorando de felicidade. Mas sentindo que tudo foi resolvido. E depois foi. A senhora sentiu que ali Deus havia operado na vida do filho da senhora? E quando nós foi para o consultório do médico, nós foi na frente, falou assim, ó, tem consulta com o doutor no Paulo, tal, o urologista. Ela falou assim, não tem marcado aqui no sistema. Eu falei, ele mandou vir direto. Falou assim para outra, não, como assim? Ele só atende se tiver marcado. Se não tiver, não atende. Eu falei, não sei. Vocês não sabem o que aconteceu, mas Deus sabe. Aí depois ela falou para a companheira, mas... Você já viu o doutor atender paciente que não está marcado? Eu falei, ó, ele entregou uma cartinha. Ela falou, nossa, então vai lá. Eu falei, tudo bem. Quando chegou lá, eu falei, lembra de nós? Não, sim, pode ir lá na frente, mandar eles jogar no sistema. E me atendeu. 2 vezes atendendo sem marcar e eles ficou... As mulheres que marcavam ficou sem entender. Eu falei, quando Deus manda, até o diabo obedece. Pode aplaudir a Jesus bem forte. Pode dar glória a Deus, igreja. E aí, Jonatas, depois daquele dia... Depois daquele dia, esse aí eu estava em casa, né? Aí tipo, mudou em casa, mas eu ainda estava com essa sonda, né? Ainda ele realmente mandou para casa com a sonda, mas aí a gente foi acompanhando o documento com ele. Acho que foi em... Um mês ele já estava fazendo xixi normal com a sonda. É. Aí ele não ficou nem... Ele ficou 30 dias. Por quê? Por causa que tem que obedecer, né, a medicina, né? Então, não tinha como fazer. Mas ele já estava fazendo xixi normal, mesmo com a sonda. Ele falou, mãe, não precisa mais. Eu falei, mas tem que cumprir, filho. Então... Isso me limitava. Eu ficava... Nem precisava mais, mas por obediência, né? Não, porque isso aí, na verdade, é assim, é colocado por cirurgia, né? E é um buraco. Assim, é invasivo, É invasivo, então eu não conseguia ficar muito tempo em pé. Eu tinha que ficar deitado, porque eu não conseguia sentar, por causa que... Às vezes de um lado só, né? Pra não... Era horrível, me atrapalhava em tudo, doía, quase infeccionava, tinha que ficar limpando toda hora pra não infeccionar. Que benção, então, né, mãe? Ele falou que podia correr o risco de pegar infecção hospitalar, que era pra nós ir. Aí, quando foi pra fazer o exame na quarta-feira, ele falou assim, ó, mas vocês podem ir embora. Quarta vocês vêm. Eu falei, não, pode ficar aqui, aqui o responsável do hospital mandaram e falou assim, não, se vocês quiserem ficar, o quarto é de vocês. E a ouvidoria falou assim, ninguém tira vocês do quarto. O quarto é de vocês. Nós ficamos 7 dias, sim. Mas, graças a Deus, ele não ficou 3 meses sonda e era para ter ficado menos, mas como a obediência, né, teve que obedecer à medicina e glória a Deus. E depois o exame constou que foi erro do médico mesmo. Mas, Jesus restaurou, né? Jesus... Jonathan é bonito, né? Muito obrigada.
Não é bonitão ele, gente? Bonitão, sim. A mãe é suspeita de falar dos filhos, né? Então, graças a Deus, eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer. E, ó, pastor, continua com esse trabalho, que esse trabalho é maravilhoso. Que, nossa, vai trazer muita gente ainda para resgatar a alma, né? Para Jesus. E nós já era resgatado, graças a Deus, já somos, mas naquele momento foi como se foi resgatado novamente. Então, agradeço. Aplaudir a Jesus, igreja, bem forte. Gente, tá vendo aí, ó? Esse trabalho não pode parar, não, gente. Continue ajudando, e principalmente em oração, para nós continuarmos com esse trabalho em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? E aí, Jonathan, como é que você está agora? Graças a Deus, depois de, acho que foi em final de dezembro, eu tirei os aparelhos da boca, né, para segurar os dentes, porque estavam todos soltos. E aí eu comecei a voltar a mastigar. Começou a papinha até então. Comendo papinha, eu colocando também na boca por causa da mão quebrada. Voltou a ser criança, né, um pouquinho. E demais. Aí depois, mas graças a Deus, aí ficou bastante tempo sem conseguir mastigar, triturar a comida dele, tudo. Mas graças a Deus, agora só vai corrigir aí depois de, deixa eu ver, acho que meio de janeiro, né, quase 3 meses depois, eu voltei a andar de bicicleta. Já voltou a andar de bicicleta? Voltei. Já tudo? E começo de fevereiro eu voltei a trabalhar. Tá vigiando. Hã? Já tá trabalhando? Já. Gente, aplauda Jesus. Ai, meu Jesus é bom demais. Que coisa linda, né, pastor Michel? Meu Jesus amado. Então você já tá... Depois de 3 meses eu voltei a trabalhar. Então, eu já voltou a trabalhar e já de bicicleta também. A mesma rota, inclusive. Rapaz. Aí do bispo, ele não estava conseguindo se mexer direito. Eu falei, filho, pelo amor de Deus, promete que você não vai mais ir pro trabalho de bicicleta. Ele só conseguiu fazer 5 dedos. Ó. Que não ia parar. E aquela jovem que está do teu lado naquela foto, é o quê? Aquela jovem lá? Cadê aquela foto lá? Essa jovem aí, ó. É minha namorada. Foi. Ela serve de Deus também. Depois... Como é que é o negócio? Ele não tinha namorada. Não tinha. E ele falou que estava muito preocupado, mas eu, orando para Deus, Deus preparou até o namorado, é evangélica também, uma pessoa maravilhosa. Eita glória, pode aplaudir a Jesus. A obra de Deus é completa, Jesus. Diga glória a Deus, igreja. Que coisa linda, Jesus. Ela queria estar aqui, mas ela mora um pouco longe. Ela veio, passou o feriado, né? Ela mora em Pindamonhangaba. Evangélica também, ela? Evangélica, e ela está tentando resgatar a família dela que... Vai ganhar a família para Jesus. Está começando a querer. Vai unir a fé com a sua, Jonatas. Tá feliz, Jonatas? Estou muito feliz. Você nasceu de novo, né? Nasci de novo e não só fisicamente. Deus usou esse tempo, né, que eu tive de recuperação para me sarar em outras áreas também, né? Sarar a área espiritual e inclusive, né, do relacionamento, porque faz um tempo que eu estava pensando, Deus já entreguei nas mãos de Deus, né? Que era para Deus, eu não escolhi, mas Deus escolheu para mim. E gente, foi então, por causa do tempo que eu estava em casa de recuperação, por causa desse tempo eu acabei conhecendo ela. E Deus Quem é que faz isso, gente? É só o poder de Deus, né? Pra ver que nem ficou com a cicatriz, bispo, porque parece que fez cirurgia. A médica falou assim, mãe, ele é um rapaz muito jovem, ele vai recuperar rápido. Nós tentou fazer de tudo para não ficar muita cicatriz, porque também ele é um rapaz muito novo, né, jovem. Ela falou que já usou, que fez um corte aqui, ela falou, usamos o próprio corte, só aumentando um pouquinho mais, fez outro cortezinho aqui. Ela falou, aqui do lado, como só trincou, estava bem alinhadinho, nós não mexemos, nós tentamos fazer de tudo para não ficar muita cicatriz no rosto dele, vai ficar perfeito, e graças a Deus. Não sente dor, nada, mastigação, não, tudo normal? Por enquanto só tem que fazer o tratamento porque os dentes não estão no lugar ainda, né? Tem que alinhar os dentes. Mas do jeito que tá eu consigo mastigar, normal, tô vivendo normal, graças a Deus. Trabalhando já, tudo? Trabalhando, tudo, a vida tá normal. Tá feliz, Jonas? Tô feliz, graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. A igreja pode exaltar bem forte o nome de Jesus. Ah, Jesus amado. E o irmão? Você chegou a visitar lá seu irmão no hospital? Chegou lá? O pai também chegou aí também? Deve ter chorado muito, não? E a mãe é pior, né? Eu pedi Deus, venho pedindo Deus força do dia que eu marquei para mim conseguir dar o testemunho.
porque sempre que eu lembrava, sempre estou agradecendo a Deus e eu acabo chorando, né? Mas aí eu pedi força a Deus para eu aguentar firme, para dar o testemunho, e estou aqui. E agradecendo a Deus e agradecendo ao Senhor por esse trabalho lindo, maravilhoso. Deus continua abençoando a vida de vocês. Glória a Deus. Ô Jonatas, para a gente encerrar o testemunho, preciso entregar uma palavra. Gostaria que você falasse acerca desse trabalho de capelania. Que conselho que o senhor dá, que você, né, me desculpe, você daria para aqueles que fazem capelania? Estão aqui com a gente aqui, ó. O pastor Michel, ele vai no violão, você lembra dele? Ah, Obreiro Patrícia, alguns aqui que vão conosco aqui lá. Enfim, eu não vou mencionar nomes para não cometer injustiça, né? Porque a maioria aqui dos obreiros, eles vão conosco lá, alguns membros da igreja também. Que conselho que você dá? É assim, às vezes Deus permite certas coisas que a gente acha injusto, né? Eu estava numa situação difícil já, financeiramente, e isso me quebrou financeiramente também, esse acidente. Mas, às vezes Deus usa de males, né? De situações que a gente não entende, para transformar nossas vidas. Eu acredito que existem pessoas que não conheciam a palavra de Deus, não conheciam a Jesus antes de alguma coisa que levou elas naquele hospital, levou elas para um leito. Mas assim como Deus fez um trabalho na minha vida de transformação em todas as áreas, e aquela visita muito importante também para minha recuperação, para me animar, né? Como ela falou, naquele momento estava muito abatido. Mal, eu estava abatido com as notícias de eu ter ficado muito tempo com aquilo. Deus usa de estratégias para nos levar até Ele. Então acredito que esse trabalho de capelania é muito importante, porque talvez a pessoa não tivesse outra oportunidade de ter o contato com a palavra de Jesus se não fosse através desse trabalho, desse momento. Tá vendo, gente? Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pode exaltar bem forte o nome de Jesus. A família se abrace aí. A família pode se abraçar em nome de Jesus. Isso, bem forte para Jesus, dando glória.